Olá, nono ano. Hoje eu vou passar para vocês o restante da revisão, como eu falei com vocês na aula do Zoom. Vai cair na prova, são dois assuntos da primeira unidade e dois assuntos da segunda. Os da segunda unidade eu já passei ontem, né, no dia 29. Hoje eu vou passar os dois assuntos da primeira unidade. São bem fáceis. Começa na página 23, período composto por coordenação e orações coordenadas. É o primeiro assunto. Vamos ver logo aqui, depois eu digo outro. Relembrando, orações coordenadas. Em um período composto por coordenação, as orações apresentam estrutura sintática independente, isto é, não funciona como termos de outra oração. Uma oração não depende da outra. Vamos ver aqui o exemplo. Ele se controla, dissipa as dúvidas e mergulha na água. Nós temos aqui três orações. Ele se controla é uma oração, dissipa as dúvidas é a segunda oração, mergulha na água é a terceira oração. Como eu sei isso? Lembrando que para sabermos quantas orações temos, basta contarmos os números de verbos. Controla, dissipa e mergulha. Período composto por coordenação. Período formado por orações coordenadas, ou seja, por orações que não são ligadas entre si, que são independentes. Nesse período, todas as orações coordenadas apresentam sujeito e predicado. Os verbos transitivos apresentam complemento, objeto direto e objeto indireto. Vamos voltar aqui. Ele se controla. Qual é o sujeito? Ele se controla é o predicado. Nesse daqui ele não tem complemento, né? O controla é o verbo e para aí. Ele dissipa as dúvidas. O sujeito ele não tá explícito, mas sabemos que é ele. Dissipa é o verbo, as dúvidas é o complemento verbal, que nesse caso aqui é um objeto direto porque não tem preposição. Ele mergulha na água. Vamos de novo. Ele é o sujeito, mergulha é o verbo, na água é o complemento verbal, nesse caso é um objeto indireto porque tem a combinação na. Então ele é completo, né? São três orações totalmente completas. Por isso as orações possuem independência sintática. Vamos ver daqui a pouco o que é isso. Período é a frase constituída de uma ou mais orações formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Simples quando ele é formado só por uma oração, composto quando ele é formado por duas ou mais orações. Orações coordenadas assindéticas. Lembra que eu falava para vocês, quando tem um A quer dizer não. Não apresentam conjunções coordenativas. Minha prova, eu não lembro mais o que é conjunção coordenativa. Tem uma tabela lá no módulo 1, na página 25, que tem lá as conjunções coordenativas. O filme foi muito elogiado, vírgula. Todos estavam ansiosos por ele. Temos duas orações aqui e elas são que ligadas ou separadas, como nós quisermos, por vírgula. Não tem uma palavrinha aqui. Não tem uma conjunção ligando a primeira oração da segunda. É uma vírgula. Então, aqui é assindética, porque não tem conjunção coordenativa. As coordenadas sindéticas são aquelas que têm conjunções coordenativas. O filme foi muito elogiado. Portanto, que é uma conjunção coordenativa, todos estavam ansiosos por ele. O outro assunto é período composto por subordinação, que só são as páginas 59 a 60. Período composto por subordinação, período em que duas orações mantêm uma relação de dependência sintática e semântica. Vamos entender isso melhor. Só para relembrar, a coordenada ela não tem ligação, né, com a segunda. É totalmente independente. A subordinada não, ela é totalmente dependente. O que é uma dependência sintática? É uma oração gramaticamente correta, mas não faz sentido algum se ela estiver sozinha. Ela fica solta, porque ela é uma oração subordinada. Se não disser qual é a oração principal, não passa de palavras aleatórias. Então, se eu colocar só a oração subordinada, ela fica solta, sem sentido. Então, ela depende da outra oração. Semântica, gente, vem de significado.
O significado da segunda oração está diretamente ligado à primeira oração. Se eu não tiver a primeira, a segunda oração, que é a subordinada, ela não vai ter sentido, ela vai ficar sem significado. Se encarrega de estudar o significado das palavras em determinado espaço de tempo. Nos períodos compostos por subordinação, há uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Vejamos aqui. Nós não percebemos que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Nesse exemplo, as orações apresentam sentido incompleto, completando-se entre si. Nós não percebemos, é uma oração. Os celulares podem prejudicar as relações pessoais, é a outra oração. Então, elas são ligadas pelo pronome relativo que. São dependentes semanticamente. Aquela questão do significado, né? Nós dependemos, uma depende da outra para poder ficar clara. O objeto direto do verbo perceber, que é um verbo transitivo, nesse caso aqui é direto, porque não tem preposição. Da primeira oração é a segunda oração. Nós não percebemos, sim. Qual é o complemento? Que os celulares. É direto, porque logo depois do verbo percebemos tem um pronome relativo que, não tem uma preposição. Mas elas são ligadas diretamente. As orações apresentam dependência sintática. No período composto por subordinação, as orações são ligadas por um termo de ligação. Nesse caso, a conjunção integrante que. Vamos ver aqui. É importante, a primeira oração, que cultivemos as relações pessoais. Cultivemos as relações pessoais, a segunda oração. O que está ligando as duas? O pronome relativo que. Esse assunto está, o primeiro, da 23 a 25 do módulo 1, e o segundo, 59 e 60. Estudem. Quinta-feira eu vou começar a enviar atividades para vocês, uma lista de atividades, e aí na semana que vem a gente começa a corrigir, certo? Com todos os assuntos que cairão na prova. Beijo, amores. Fiquem em paz.